Bom, lá novamente, né? Estamos aqui agora para a nossa terceira aula, onde a gente vai estar falando um pouco a respeito de resolução de conflitos e negociação. E outra grande dificuldade que a gente vê aí na maioria dos casais que buscam por ajuda, por orientação da gente, eles têm dificuldades na resolução de conflitos e na negociação, ou seja, tem dificuldade de chegar no meio termo. Então, preparamos essa aula aqui para estar ensinando vocês aí que passaram por um conflito, que ainda não conseguiram resolver completamente, resolver direito esse conflito, a estar conseguindo resolver ele da melhor forma possível. Então, vamos lá para a nossa terceira aula, resolução de conflitos e negociação. Bom, nesse tópico a gente vai abordar a importância da resolução de conflitos e da negociação. Deixa eu só mudar o slide aqui para vocês acompanharem. Como eu vou ler novamente, nesse tópico a gente vai abordar a importância da resolução de conflitos e da negociação para salvar um casamento. Entender como lidar com os desentendimentos e encontrar soluções que atendam à necessidade de ambas as partes são habilidades essenciais para promover a harmonia e a estabilidade no casamento conjugal. O papel dos conflitos no casamento. Bom, vamos lá. Conflitos são inevitáveis em qualquer relacionamento, inclusive no casamento. Eles podem surgir devido à divergência de opiniões, diferença de valores, expectativas não atendidas e problemas de comunicação, entre outros motivos. É importante compreender que nem todos os conflitos são negativos. Na verdade, quando tratados de forma construtiva, os conflitos podem fortalecer o relacionamento, promover o crescimento pessoal e aprofundar a intimidade entre os cônjuges. E as principais causas comuns dos conflitos no casamento, vamos lá, diversos fatores podem originar conflitos no casamento. Alguns dos mais comuns incluem a comunicação deficiente, ou seja, problemas de comunicação podem levar a mal-entendidos, ressentimentos, frustrações, gerando conflitos constantes. As diferenças de personalidade. Cada indivíduo tem traços de personalidades únicos, e essas diferenças podem resultar em conflitos se não forem compreendidas e aceitas. Questões financeiras, divergências sobre gastos, orçamentos, investimentos e dívidas podem gerar tensões e conflito entre os parceiros. Bom, a gente está falando alguns tópicos aqui que são os principais causadores de conflitos de relacionamento. Então, você conhecendo todos eles, fica mais fácil de identificar quando algum estiver acontecendo aí na sua casa. Divisão de tarefas domésticas. Desigualdade na divisão de responsabilidades diárias pode gerar ressentimentos e conflitos no casamento. Falta de comprometimento. Quando um ou ambos os parceiros não estão comprometidos com o relacionamento, é comum que surjam conflitos frequentemente. Infidelidade. A traição é uma das principais causas de conflitos no relacionamento e pode ser extremamente difícil de superar. Ou seja, a traição causa um impacto emocional tão grande no seu cônjuge que, na maioria dos casos, é difícil curar esse trauma. Então, pense bastante antes de chegar numa atitude que vai ferir profundamente seu parceiro. E aí a falta de intimidade, problemas sexuais ou emocionais podem levar a conflitos e afetar a conexão entre os cônjuges. Bom, aqui, como eu falei, a gente separou algumas das principais causas das quais são geradoras de conflitos no relacionamento. Eu falei, você conhecendo a causa do problema, fica mais fácil para você resolver, fica mais fácil você buscar ajuda, fica mais fácil você buscar uma solução. Então, é importante você saber identificar qual a principal causa do conflito no seu relacionamento. Você está passando por problemas, dificuldades aí no seu casamento, é importante você fazer essa análise, identificar qual é a principal causa e tentar chegar numa solução. Eu falei, é importante saber resolver esses conflitos. É importante você ter jogo de cintura, saber resolver esses conflitos para que isso não vire algo pior.
é o que a gente vai ver agora nos próximos tópicos. A importância da resolução de conflitos. A resolução construtiva de conflitos é fundamental para a saúde e a durabilidade de um casamento. Ao lidar com os conflitos de forma adequada, é possível evitar o acúmulo de ressentimentos, promover a compreensão mútua e encontrar soluções duradouras para os problemas. E aqui vai algumas estratégias eficazes para a resolução de conflitos no casamento. Primeiro, praticar a escuta ativa, é o que eu falei lá, a comunicação. Ouvir com empatia, interesse, buscando entender o ponto de vista do parceiro. Utilizar uma comunicação assertiva, que é expressar os sentimentos e necessidades de forma clara e respeitosa, evitando ataques pessoais. Estabelecer compromissos, buscar soluções que levam em consideração as necessidades e desejos de ambos os cônjuges. Deixa eu mudar aqui o slide. E procurar aconselhamento profissional. Em casos mais complexos, buscar uma orientação de um terapeuta familiar ou de um casal pode ser extremamente benéfico para poder resolver esse conflito. Bom, então foi o que eu te falei, ó, desde todos os tópicos que eu falei aqui para vocês agora, se vê que a escuta ativa, escuta assertiva, comunicação assertiva, tudo isso é importante, ou seja, a comunicação é fundamental, é praticamente o mais importante no relacionamento hoje. Então, fique atento, atente a isso, aprenda a se comunicar melhor com o seu parceiro. Se você tem dificuldade, nós temos outros treinamentos que vai te ensinar passo a passo como se comunicar melhor com o seu parceiro. Então, nesse treinamento aqui, a gente está passando algumas das questões mais importantes que nós separamos para poder estar ensinando a vocês, mas se mesmo se vocês não tiverem dificuldade nessa comunicação, nos procure, que a gente pode trabalhar com vocês passo a passo ali, vou pegar praticamente na mão vocês ensinando a maneira correta de se comunicar com o seu cônjuge. A arte da negociação no casamento. A negociação ela desempenha um papel fundamental na resolução de conflitos no casamento. Ela envolve encontrar um ponto de equilíbrio entre as necessidades e desejos de ambos os parceiros. Para negociar com sucesso, é essencial praticar a habilidade de negociação eficaz. Identificar os interesses e necessidades de ambas as partes, ser flexível e aberto a compromisso, buscar soluções criativas que atendam às necessidades de ambos, evitar posturas defensivas e agressivas e estabelecer metas claras e realistas. A negociação eficaz ela pode levar a acordos mutuamente satisfatórios, promovendo a compreensão e a colaboração entre os cônjuges. Bom, então, como eu falei, é importante você saber identificar esses interesses e necessidades do seu parceiro para poder chegar numa solução aí para o problema que vocês possam estar enfrentando. Então, primeiramente, comunicação, foco na comunicação. Mais uma vez eu repito, vamos botar de 10 casais que nos procuram, 9 têm problemas de comunicação. E tem outro problema que foi gerado pela má comunicação, não é nem pela falta, é pela má comunicação. Às vezes o casal acha que se comunica bem, mas quando vai ver, não é isso que acontece. Então, procure aprender a se comunicar com o seu parceiro, procure entender, procure ter empatia, entendeu? Arrisca tudo aquilo que a gente está falando aqui. A gente não inventou isso na nossa cabeça, isso aí é baseado em estudos, experiência de estar lidando com outros casais que passaram ou passaram por problemas que vocês possam estar passando hoje. Então, ouça que a gente está fazendo isso com o intuito de ajudá-los verdadeiramente. E com algumas considerações finais dessa aula, essa terceira aula também, já chegamos ao fim. E assim, a resolução de conflitos e a negociação são habilidades essenciais para salvar um casamento. É importante compreender que conflitos são normais em qualquer relacionamento, mas a forma de como são abordados faz toda a diferença. Com as estratégias adequadas de comunicação, respeito mútuo e negociação, é possível superar os conflitos, fortalecer o vínculo conjugal. O casamento é um compromisso que demanda esforço, paciência e dedicação, mas
quando ambos os parceiros estão dispostos a aprender a crescer juntos, é possível salvar e fortalecer a relação. Bom, gente, a gente está chegando mais a um. Está chegando ao final dessa nossa terceira aula, né? E só fazendo algumas considerações finais aqui, os conflitos eles são inevitáveis em qualquer relacionamento. Porém, saber resolvê-los de maneira saudável, construtiva, é fundamental para salvar um casamento. Ao longo do curso, aprendemos técnicas de negociação que nos ajudam a encontrar soluções justas e equitativas para os problemas do dia a dia. Além disso, aprendemos a importância da empatia, da escutativa, do respeito mútuo durante a resolução de conflitos. E ao abordar essas habilidades, podemos transformar os desafios em oportunidades de crescimento e fortalecer a união do casamento. Bom, como eu falei aqui, a gente trouxe algumas das principais técnicas para estar salvando o casamento. Se você seguir a risca tudo que a gente falou desde o início, não tem como você não conseguir ter êxito em salvar seu relacionamento. Você precisa ter dedicação e cumprir a risca aquilo que foi ensinado aqui. Mais uma vez, eu repito, se você tiver alguma dificuldade em estar praticando isso, nos procure. Vai ter nossos contatos na descrição desse vídeo, no nosso Instagram, que é o @restaurando.casamento. Você pode nos seguir lá, que lá a gente dá dicas também de relacionamento. Então, você tem tudo para ter um casamento feliz e duradouro. Porque agora a gente vai estar passando alguns exercícios práticos para você estar praticando essa comunicação e todo esse material aqui está em forma de PDF, que também vai ficar aí disponível para você baixar no entendeu? Então você pode estar baixando o PDF aí e fazendo esses exercícios que vai ser só alguns exercícios que vai te ensinar a praticar a escutativa. Mudando aqui, você vai falar um pouco, fala um pouco da escutativa, você vai aprender a praticar a escutativa, prática da negociação ganha-ganha, prática da gratidão diária. Então, assim, esse exercício como eu falei, vai estar aí disponível para vocês para poder estar botando em prática. Então, baixe o PDF, leia novamente, estude, se precisar de ajuda, estamos aqui. E sim, não desistam do relacionamento. O casamento é uma instituição sagrada e nosso trabalho aqui é esse, é ajudar vocês a manter o casamento firme e forte. Então, desde já, um abraço e até a nossa próxima aula.